Eu sou Helena Bittencourt, e por 8 anos fui a personificação da mulher que tinha tudo. Não no sentido de conto de fadas bobo, mas no sentido brasileiro de sucesso. A carreira brilhante em relações públicas trocada, com orgulho, pela maternidade, o casamento com um executivo de sucesso, Ricardo Fonseca, e o nosso ninho de amor, um duplex de 3 andares em um dos bairros mais caros de São Paulo, o Morumbi, com vista para o skyline que parecia um troféu silencioso da nossa vida perfeita. Aos 38 anos, eu tinha a estabilidade, a segurança e, acima de tudo, o meu filho, Léo, de 8 anos, o meu sol. Por isso, quando a vida perfeita desmoronou, o estrondo não foi apenas alto. Foi ensurdecedor e humilhante. A tragédia, como sempre acontece, estava embalada em cetim e cheiro de perfume caro. Ela veio na forma de Clara, a babá, uma moça de 23 anos, quieta, de voz baixa e olhos assustados, que Ricardo contratou há 1 ano. Ele me convenceu de que precisávamos de mais suporte para Léo, já que ele, Ricardo, estava fazendo a fusão do século na financeira e mal parava em casa. Eu caí na narrativa do marido sobrecarregado como tantas mulheres caem na nossa cultura de culto ao trabalho. Olhando para trás, a ironia me consome. A babá era a única pessoa na casa que via Ricardo por mais tempo do que eu. Era ela quem preparava o lanche da tarde dele e quem ouvia, com a cabeça baixa, os seus monólogos sobre as pressões do mercado financeiro brasileiro. Mas o dia em que o meu mundo quebrou foi o dia do 8º aniversário do nosso filho, uma festa cuidadosamente planejada para parecer uma capa de revista de luxo, com mais de 100 convidados no salão de festas do condomínio, todos os grandes nomes da alta sociedade paulistana que Ricardo precisava impressionar. Léo estava radiante, vestindo o colete que a avó materna tinha feito à mão, soprando as 8 velhinhas no bolo temático do seu time de futebol, o São Paulo, enquanto os flashes das câmeras dos pais dos coleguinhas e dos nossos amigos se acendiam. Era o ápice da família feliz, a imagem que vendíamos ao mundo. Foi nesse momento, com o nosso filho pulando de alegria nos braços, que Ricardo decidiu que era a hora perfeita para a sua grande revelação. Ele bateu na taça de champanhe com uma colher de prata, pedindo silêncio. Aquele silêncio na sala de festas foi o som mais alto que eu já ouvi na minha vida. Um silêncio que o meu cérebro registra até hoje como o prenúncio de uma calamidade. Ele pigarreou, com aquele sorriso de executivo que está prestes a fechar um negócio milionário, e começou a falar. Ele falou sobre os 8 anos de Léo, sobre a importância da família e sobre novos caminhos. Eu já sentia o gelo no estômago, mas estava paralisada. E então ele a chamou. Clara, venha aqui. A babá, que estava na lateral, cuidando da mesa de doces, caminhou lentamente até ele. Ela estava pálida, com os olhos fixos no chão de mármore. Ricardo a abraçou pela cintura, com uma posse tão descarada que parecia ensaiada, e olhando para a multidão, disparou a bomba. Helena e eu estamos nos separando, ele disse, com a voz clara e firme. Mas eu quero que todos conheçam Clara. Ela não é mais nossa funcionária. Ela é a mulher que me mostrou o que é o amor verdadeiro e, em breve, a mãe do meu próximo filho. Aquele momento durou uma eternidade. O salão, que há segundos estava cheio de risadas, congelou. Eu senti os olhares, os sussurros que pareciam gritos, a fofoca de alto nível se espalhando como fogo pelo carpete persa. Não era apenas a traição, era a escolha do lugar, a data, a forma. Tudo calculado para maximizar o meu vexame e minimizar a minha dignidade na frente do nosso ciclo social. Era a sua maneira de me desvalorizar publicamente antes mesmo de começar a negociação do divórcio. Eu não chorei, não gritei, não fiz a cena que todos esperavam da esposa traída do executivo. Em vez disso, o meu machine learning emocional, que estava desligado há anos, ativou-se. A raiva não veio como um calor, mas como um frio, uma clareza cortante. Eu olhei para Ricardo, depois para Clara, e finalmente para o meu filho, que nos olhava com os olhos de corça, confuso. Se você já sentiu a traição gelada te atingir de frente, saiba que essa clareza é o primeiro passo para o seu poder. Se essa história te tocou, use esse momento para se inscrever no canal e ligar as notificações. É o seu primeiro passo para acompanhar a minha vingança. Eu sabia que a minha resposta tinha que ser cirúrgica. Eu peguei Léo pela mão e, com a minha melhor expressão de RP, aquela que eu usava para lidar com crises corporativas, sorri, um sorriso gélido, mas impecável. É a decisão de Ricardo.
Eu anunciei para todos com a voz surpreendentemente estável. O que importa agora é a felicidade do Léo. Saí do salão com os sapatos de salto alto clicando no mármore, levando meu filho para o nosso duplex, deixando Ricardo e Clara afundarem na polêmica que ele mesmo havia criado. A vingança, eu decidi naquele instante, não seria sobre gritar, mas sobre agir. Seria sobre mostrar a Ricardo que, ao me reduzir a uma piada social, ele havia liberado uma adversária que ele não tinha a menor ideia de como enfrentar. Eu não choraria por ele. Eu o faria pagar pelo meu tempo perdido, pelo meu orgulho ferido e principalmente pela inocência do meu filho. O meu mestre em roteiros de alta retenção me ensinou que o público adora um bom plano. E o meu estava apenas começando a ser escrito, não com lágrimas, mas com a tinta cara do melhor escritório de advocacia de São Paulo. O meu casamento com Ricardo nunca foi sobre flores e poesia. Foi sobre uma planilha de compatibilidade que funcionava. Eu, com a ambição social e o berço familiar respeitável. Ele, com a determinação financeira e a ânsia de ascender rapidamente no mundo dos negócios de São Paulo. Nós nos conhecemos em um evento corporativo na Faria Lima. Eu estava lá para fazer networking para o meu escritório de RP. Ele para encontrar a esposa executiva que completaria o seu quadro de sucesso. O nosso acordo tácito era o da aparência perfeita. Ele me dava a segurança e o status que a minha família esperava. Eu lhe dava a imagem de família tradicional e estável que o mercado financeiro paulistano exigia para a confiança e grandes negócios. Em nossa cultura, a imagem vale mais que o ouro. E nós éramos ouro puro. Léo nasceu 2 anos depois, e por um tempo, ele preencheu todas as lacunas. Ricardo o amava à sua maneira, exibindo-o em eventos e usando a sua paternidade como um atestado de solidez moral. Mas o nosso relacionamento íntimo se tornou o que os analistas chamam de parceria fria. Jantares silenciosos, férias planejadas para impressionar, e a constante sensação de que eu era mais uma parte da sua holding pessoal do que uma esposa. E eu? Eu estava confortável. Eu me dediquei a Léo e à fachada, convencida de que essa era a versão adulta da felicidade. Até que Clara chegou. Ela não era uma ameaça óbvia, magra, com roupas simples e aquele sotaque mineiro que a tornava, na minha bolha paulistana, quase invisível. Ela havia sido recomendada por uma agência de confiança e tinha referências impecáveis de famílias tradicionais do interior de Minas Gerais. Ricardo insistiu na contratação, dizendo que ela traria uma simplicidade valiosa para a casa, algo que ele achava que o nosso ambiente de alto luxo estava perdendo. Mais tarde, percebi que ele estava, na verdade, buscando a simplicidade que ele controlava. Clara era submissa, discreta e fazia tudo o que ele pedia sem questionar, o oposto de mim, que, mesmo aposentada da RP, mantinha a postura de questionadora. As rachaduras começaram sutilmente. Ricardo parou de me procurar para confidências e começou a conversar com Clara sobre o dia dele. Pequenos gestos. Ele bebia o café dela, feito à mão, em vez do meu, da máquina de expresso italiana. Ele pedia a ela para pegar a sua pasta de trabalho, algo que antes ele fazia sozinho. Eu, absorvida pela agenda de Léo, ignorei esses sinais como apenas a dependência de um homem ocupado de uma empregada eficiente. O primeiro sinal de alerta que eu não consegui racionalizar veio 2 meses antes da festa. Eu tinha voltado mais cedo de um almoço com amigas nos jardins e encontrei Ricardo e Clara na sala de estar. Ele estava sentado no sofá, e ela estava ajoelhada. Não em um ato de intimidade, mas pegando um documento que havia caído da pasta dele. No entanto, a tensão no ar era palpável, e a forma como Ricardo limpou a garganta, ajeitando a gravata, me fez sentir uma intrusa na minha própria casa. Clara estava apenas organizando uns papéis importantes para a fusão, Helena, ele disse defensivamente. Clara se levantou como uma mola, os olhos arregalados, e saiu apressada para a cozinha. Eu não disse nada, mas gravei a imagem. A babá ajoelhada, o executivo nervoso e os papéis importantes. No dia seguinte, procurei a agenda de Ricardo e vi que ele tinha um compromisso estranho. Uma reunião com um laboratório de exames de DNA, agendada sob o nome de um dos seus sócios. A minha cabeça começou a girar, mas não com a traição óbvia. Ricardo era obsessivo com a sua linhagem e status. Ele jamais arriscaria o seu nome com uma babá grávida, sem ter uma estratégia financeira por trás. Ele era um jogador. O teste de DNA era a peça de xadrez dele, mas eu não sabia contra quem. A minha vingança precisava ser maior do que o divórcio por infidelidade.
Tinha que ser uma aniquilação moral e financeira. Eu chamei a advogada, a doutora Beatriz Camargo, de um escritório renomado que só lidava com divórcios de alto perfil na sociedade paulistana, para o nosso primeiro café na hípica de Santo Amaro. Eu disse a ela sobre a traição, o anúncio público e a babá grávida, mas omiti a parte do DNA. A minha vingança, eu sabia, precisava ter a minha marca, ser totalmente inesperada. A doutora Beatriz, uma loba em pele de seda, me olhou com admiração profissional. Helena, ele fez o trabalho sujo. Ele humilhou você, mas lhe deu o direito a um divórcio litigioso com compensação máxima por danos morais e exposição. A sociedade adora uma vítima rica que se vinga. Prepare-se para ser o novo ícone de força de São Paulo. Nós vamos depená-lo. Mas eu sabia que depená-lo financeiramente seria a vingança de qualquer esposa. A minha tinha que atingir o seu maior orgulho, o seu nome e o seu legado. A festa de aniversário de Léo continuava a ecoar na cidade, não pela beleza, mas pelo escândalo. A sociedade de São Paulo, que vive de aparências e gossips de alto luxo, tinha material para um ano inteiro. Eu me transformei na Helena Corna do Morumbi, da noite para o dia, mas a doutora Beatriz me acalmou. Deixe-os falar, Helena. Cada palavra deles aumenta o seu capital de vítima e a nossa alavancagem no divórcio. A nossa estratégia inicial era simples e brutal: expor a infidelidade pública de Ricardo e garantir que ele pagasse o preço mais alto possível. No dia seguinte à festa, enquanto Ricardo e Clara sumiam da cidade, eu troquei todas as fechaduras do duplex, congelei contas conjuntas e notifiquei o RH da empresa dele sobre o divórcio. Mas a verdadeira batalha era interna. A raiva tinha se solidificado em disciplina. O meu filho, Léo, era a minha única prioridade. Quando o levantei naquela manhã, ele me perguntou por que o papai tinha feito a tia Clara chorar. Ele vai ter que explicar isso a você, meu amor, eu disse abraçando-o. Mas o papai e a mamãe sempre amarão você, não importa o quê. E essa promessa foi a minha âncora. Naquela semana, a doutora Beatriz e eu mergulhamos nas finanças de Ricardo. O foco dele na sua holding e na sua imagem de homem de família exemplar fazia com que ele escondesse a sua agressividade nos negócios sob camadas de legalidade. Mas a doutora Beatriz tinha um faro para a podridão corporativa. Enquanto vasculhávamos os registros da empresa, descobrimos que Ricardo estava envolvido em um esquema de empréstimos corporativos questionáveis, movendo dinheiro entre offshores em paraísos fiscais. O nome de Clara apareceu em um dos documentos como beneficiária de uma transferência modesta, supostamente para um serviço de consultoria. Clara não era consultora, era a babá. Aquilo reacendeu a minha desconfiança sobre o teste de DNA que eu havia visto. Eu não podia mais ignorar. Pedi à doutora Beatriz que investigasse o laboratório e o nome do sócio de Ricardo que ele havia usado. A doutora Beatriz hesitou. Helena, se ele está testando a paternidade de Léo, é um tiro no pé. Ele é quem traiu você publicamente. A paternidade não anula a infidelidade. Se Léo não for dele, podemos usar isso contra ele por danos morais e crueldade. Mas para mim, era mais do que um processo. Era sobre a verdade. Léo era o nosso filho, o fruto do nosso amor. Não importava o quanto o nosso casamento tivesse se tornado tóxico. A ideia de Ricardo usar o nosso filho como moeda de troca, como uma arma para reduzir a minha parte no divórcio, era a forma mais pura de crueldade. Isso me deu a motivação final. Eu tinha planejado uma vingança financeira e social, mas agora eu queria uma vingança moral. Eu queria que ele perdesse a única coisa que ele realmente prezava: o controle absoluto. Os dias se transformaram em semanas de tensão silenciosa. Ricardo tentou entrar em contato, mandando mensagens frias sobre o nosso novo acordo e o bem-estar de Léo, mas eu o bloqueei em todas as plataformas, comunicando-me apenas através da doutora Beatriz. Clara, a babá, estava fora de cena, provavelmente escondida em algum lugar que Ricardo pagou para mantê-la quieta. Eu tentava imaginar o que se passava na cabeça dela. Ela era uma vítima da manipulação dele, eu sabia, mas também era a mulher que havia quebrado o meu lar. Eu não sentia ódio, apenas uma intensa, fria curiosidade. O que a faria concordar em ser a peça de teatro na festa de aniversário do meu filho? Por que ela estava envolvida nos papéis corporativos dele? E por que o teste de DNA? Eu estava prestes a descobrir a resposta mais surpreendente de todas.
Mas não seria através dos advogados ou dos detetives particulares. Seria em uma tarde chuvosa em São Paulo, quando a campainha tocou. E ao abrir a porta, eu dei de cara com Clara, a babá, parada ali, encharcada e desesperada, segurando um envelope grande e lacrado, com uma expressão de terror puro nos olhos. Eu pensei que ela estivesse ali para pedir o emprego de volta, ou talvez me implorar por dinheiro. Mas as suas primeiras palavras foram um sussurro que paralisou o meu coração. Helena, ele vai matar a mim e o Léo se eu não te contar a verdade. O jogo, eu percebi, tinha mudado de repente, transformando-se de um divórcio de alto luxo em um thriller de vingança. O medo nos olhos de Clara era tão real quanto o cheiro da chuva forte que trazia para dentro do meu hall de entrada. Eu a puxei para dentro, fechando a porta de segurança atrás dela. O meu machine learning emocional me alertou imediatamente. Ela não era uma ameaça, mas um mensageiro, um pivô inesperado na minha narrativa de vingança. O plano inicial, de usá-la como prova da infidelidade de Ricardo, tinha acabado de se tornar obsoleto. Eu a sentei na luxuosa poltrona de seda, dando-lhe uma xícara de chá. Ela não conseguia parar de tremer. Eu sinto muito, Helena, ela disse, a voz embargada. Eu nunca quis que fosse assim. Ele me obrigou. Eu a deixei falar, canalizando toda a minha experiência em relações públicas para manter a calma e extrair a verdade. Ela começou a contar a história da babá que virou amante. Não foi um romance, mas uma coerção sutil. Ricardo a seduziu com promessas de segurança financeira para a sua família no interior, aproveitando-se da sua vulnerabilidade e da sua admiração ingênua pelo mundo dele. Mas a parte mais sombria da história era o seu envolvimento com o esquema de offshores. Ricardo a usou para assinar documentos como testa de ferro, transferindo pequenas somas de dinheiro para a sua conta, para disfarçar o esquema de evasão fiscal que a doutora Beatriz havia farejado. O meu estômago revirou, não de nojo pela traição, mas pela frieza com que Ricardo usava as pessoas. Clara era descartável, mas o pior ainda estava por vir, e estava selado no envelope lacrado que ela segurava. O bebê não é a única razão pela qual ele está me usando. Clara sussurrou. Ele me contratou há 6 meses com um propósito secreto. Ele queria que eu pegasse o cabelo de Léo e o seu para um teste de DNA, Helena. Ele disse que precisava de uma prova de lealdade para a fusão. Mas era mentira. Ele queria anular o casamento, e a sua parte na herança provando que Léo não era dele. A minha respiração parou. A crueldade de Ricardo tinha um novo nível. Não era a traição física, mas a traição ao filho, ao nosso laço mais sagrado. Mas Clara continuou. Eu fiz o teste. E eu sei a verdade, Helena. O Léo não é filho de Ricardo. Mas eu também sei quem é o pai. E ele não é quem você pensa. É a sua arma mais poderosa contra Ricardo, mas ele está disposto a me incriminar no esquema de evasão se eu te contar. Ali estava a minha vendetta inesperada, a cereja no bolo da minha vingança. A verdade sobre Léo era um segredo que eu havia enterrado no início do meu casamento. Um relacionamento fugaz com um ex-colega de faculdade, João, que havia se tornado, ironicamente, o principal concorrente de Ricardo no mercado de investimentos. Um homem que Ricardo odiava profundamente e considerava uma ameaça existencial ao seu império financeiro. Clara, com a sua simplicidade, havia desenterrado o meu passado, mas, por um capricho moral, estava me oferecendo o mapa para a vitória. Por que você está me contando isso, Clara? Eu perguntei, a voz rouca. Ela olhou para baixo, acariciando a barriga de 3 meses. Ele disse que o nosso bebê me daria segurança, mas eu vi como ele estava disposto a destruir o Léo, o próprio filho que ele pensava ter. Ele vai fazer o mesmo comigo e com o meu bebê quando eu não for mais útil. Eu não quero dinheiro. Eu só quero a minha liberdade e a minha vida de volta. A vingança que eu havia planejado como uma operação fria e calculada de RP acabava de ganhar um coração, um imperativo moral de proteção. Eu não lutava mais apenas pelo meu divórcio e pelo meu dinheiro. Eu lutava pela dignidade de 2 mulheres e 2 filhos inocentes, incluindo o bebê que o meu marido estava usando como uma ferramenta. Eu peguei o envelope lacrado, sentindo a textura do papel que continha o poder de destruir a vida de Ricardo, de Léo e a minha. O conteúdo do envelope era explosivo. Não era apenas a confirmação de que Léo não era filho biológico de Ricardo, mas também um registro de conversas criptografadas entre Ricardo e os seus advogados.
detalhando o plano de usar o resultado do DNA para alegar fraude no casamento e, assim, anular grande parte das minhas reivindicações financeiras, manchando o meu nome para sempre. A doutora Beatriz, ao ver as provas, ficou em estado de choque. Helena, isso muda tudo. Ele estava se protegendo ativamente, usando Léo como um escudo. Isso é mais do que adultério. É dolo e crueldade. Eu revelei a ela que o pai biológico de Léo era João, o principal rival de Ricardo no mercado. O sorriso da doutora Beatriz, a loba de seda, se alargou. O destino, Helena, é a melhor máquina de vingança. Ricardo usou o medo do DNA para controlá-la, mas o DNA é, na verdade, a sua ruína. Se a imprensa descobre que a esposa do grande Ricardo Fonseca teve um filho com o seu maior concorrente e que ele não sabia, isso destrói a sua credibilidade, a sua imagem de controle absoluto e o seu patrimônio financeiro. O pilar da sua vida é a aparência, e ela acabou de desmoronar. Mas o meu foco tinha mudado. A vingança de Morgan, o roteiro campeão, era corporativa. A minha precisava ser humana. O plano de Ricardo para incriminar Clara nos empréstimos offshore era a chave. Eu disse à doutora Beatriz: não vamos usar o DNA para o divórcio. Vamos usá-lo como um martelo silencioso. Eu quero que você use a ameaça de expor o esquema de evasão fiscal dele e o envolvimento de Clara como prova de que ele a forçou, forjando documentos. E eu quero que a única coisa que o faça parar seja a minha promessa de manter o segredo do DNA de Léo. A vingança, agora, é a proteção. A doutora Beatriz, perplexa, mas impressionada com a minha frieza calculada, concordou. Na semana seguinte, a loba entrou em ação. A doutora Beatriz ligou para o advogado de Ricardo, Dr. Couto, um homem arrogante e previsível. Em vez de apresentar a papelada usual do divórcio litigioso, ela apresentou um dossiê, não sobre a infidelidade, mas sobre a evasão fiscal, detalhando as transferências para a conta de Clara e, crucialmente, anexando o extrato do teste de DNA de Léo, sem mencionar o pai biológico, apenas o resultado negativo para Ricardo. A mensagem era clara. Nós sabemos o seu maior segredo, o que te faz parecer fraco e fraudulento, e nós temos a sua babá, a sua amante, pronta para testemunhar contra você sobre a fraude. O Dr. Couto, um homem que respirava controle, ficou em pânico. Ele sabia que o escândalo de infidelidade era gerenciável, mas o de fraude fiscal, com a exposição de que o seu herdeiro não era dele, era a aniquilação pública e financeira. A doutora Beatriz foi cirúrgica. Ela ofereceu a paz, 70% dos ativos conjugais, mais a custódia total de Léo. Em troca, eu ficaria em silêncio sobre a fraude fiscal e, o mais importante para ele, sobre o DNA de Léo, permitindo que ele mantivesse a sua fachada de pai amoroso e herdeiro. A vingança estava sendo servida fria, não com a destruição total que ele merecia, mas com uma arma apontada para o seu calcanhar de Aquiles, o seu medo de fraqueza e exposição. O confronto final foi no escritório da doutora Beatriz. Ricardo entrou, pálido, sem o seu sorriso arrogante. Ele olhou para mim, mas não viu a esposa traída. Ele viu a executiva de RP que ele havia treinado para gerenciar crises, agora gerenciando a dele. Helena, ele começou, a voz trêmula. Você não vai fazer isso. Não com o Léo. Ele é o meu filho, não importa o que diz o papel. A sua confissão de amor paterno, mesmo que tardia e egoísta, foi o ponto de virada. Eu não levantei a voz, apenas olhei para ele com a calma que ele jamais teria. Você usou o seu filho como um instrumento de chantagem, Ricardo. A sua vingança por eu ter descoberto a sua traição foi tentar me deserdar e humilhar o Léo. Eu sei que Léo não é seu, mas eu também sei o nome do pai dele, e sei o quanto isso vai te custar no mercado. Eu não vou destruir a sua carreira com o meu passado, mas eu vou garantir que você nunca mais use a vida de uma pessoa inocente para proteger a sua fortuna. Eu deslizei a caneta sobre o acordo de divórcio, que lhe garantia uma parte justa, mas tirava todo o seu controle sobre a nossa vida e a minha liberdade. Ele assinou, não com raiva, mas com uma derrota silenciosa e humilhante. Ele havia perdido o controle. A sua vingança contra mim foi o anúncio público. A minha vingança contra ele foi a sua própria vergonha, o silêncio que ele teve que comprar. O divórcio foi finalizado em tempo recorde, silenciosamente, sem que nenhum tabloide de São Paulo soubesse da verdadeira bomba. Eu obtive a guarda integral de Léo e uma parte significativa do patrimônio que me dava segurança total.
Ricardo, o homem que prezava a imagem acima de tudo, foi forçado a viver a sua vida com um segredo, sabendo que eu poderia, a qualquer momento, destruí-lo com uma simples ligação. Mas a minha vingança não estava completa sem o último ato. O perdão inesperado. Eu usei a minha influência e o meu novo status para ajudar Clara. Eu não a julguei. Eu a vi como uma vítima, forçada à beira da incriminação. Eu a encontrei novamente, desta vez em um café discreto em Pinheiros, São Paulo. Ela estava mais magra, mas os seus olhos não tinham mais medo, apenas cansaço. Eu consegui a minha liberdade, Clara, eu disse. Mas você e o seu bebê ainda não. Ricardo está pagando pelo seu silêncio, mas ele não vai te dar a estabilidade que você precisa. Em um ato que redefiniu a minha própria moralidade, eu paguei o melhor advogado trabalhista para Clara, garantindo que ela recebesse uma indenização justa e que todos os traços do seu envolvimento no esquema de offshores fossem legalmente anulados. Mais do que isso, eu usei o meu contato no interior de Minas para garantir que a sua família estivesse segura e que ela tivesse uma pequena casa para morar lá, longe de São Paulo e de Ricardo. Quando ela me perguntou por que eu estava fazendo isso, por que eu estava ajudando a mulher que quebrou o meu casamento, eu sorri. Não o sorriso de RP, mas um sorriso de alma. Ricardo te usou, Clara. Ele me traiu. Mas a nossa verdadeira força não está em nos vingarmos dele, mas em não sermos como ele. O seu bebê e Léo merecem a verdade, mas o que eles mais merecem é a paz. Eu não disse a Ricardo o que eu fiz por Clara. Ele só soube que ela havia sumido, garantindo o seu silêncio e o fim do seu problema. O meu filho, Léo, nunca soube da história do DNA. Para ele, Ricardo era apenas o pai que tinha se afastado, mas que ainda estava presente nas datas importantes. O meu caminho não foi para a reconciliação com o meu marido traidor, mas para a redefinição do que é ser uma mulher forte. Eu me mudei com Léo para uma casa mais simples, em um bairro mais tranquilo, na zona oeste de São Paulo. Voltei a trabalhar com RP, focada em startups com causas sociais, usando a minha influência para o bem. O dinheiro que ganhei de Ricardo foi a minha liberdade, não a minha definição. A última vez que vi Ricardo foi em uma festa da escola de Léo. Ele estava sozinho. O bebê com Clara nunca chegou a nascer em São Paulo. Ela havia voltado para a sua cidade. Ricardo, sem a sua fachada familiar perfeita, estava visivelmente abalado. Ele se aproximou e, pela primeira vez, vi a vergonha em seus olhos. Helena, eu sinto muito. Eu sei que o Léo não é meu, mas... Obrigado por não ter contado a ele e por ter sido a melhor mãe para ele. Eu olhei para ele, para o homem que tentou me destruir e que eu havia derrotado, não com ódio, mas com compaixão. Eu fiz o que era certo para o Léo, Ricardo, e para mim. Espero que você encontre o seu próprio caminho. O meu final não foi o felizes para sempre de um conto de fadas, mas um final inesperado, fascinante e transformador. A esposa traída se torna a protetora da amante e do seu filho, encontrando uma paz e um propósito que o casamento de fachada jamais me daria. A vingança, eu aprendi. É um prato que se come com sabedoria. E o perdão, o tempero que liberta a alma, não do outro, mas da sua própria amargura. E você? O que você faria no meu lugar? O que você acha que Ricardo aprendeu com essa lição de humildade? Deixe o seu comentário abaixo, dê o seu like se a minha história te inspirou e não se esqueça de ativar o sino para mais lições de vida que a traição nos ensina.